Graça e paz em nome de Jesus. O feriado é sempre bom porque a gente tem um tempo a mais pelo menos para meditar na palavra, né? É gostoso poder não ter tempo, preocupação, limites, para a gente poder refletir, aprofundar algumas coisas que a gente muitas vezes quer e o tempo não dá, né? Tanta correria em São Paulo. E eu estava meditando porque já tem algum tempo que eu tenho sido impactado como Salmos não é o que eu vou pregar. Tem tanta coisa acerca dos últimos dias. Davi, ele foi um profeta dos últimos dias e a gente muitas vezes passa batido, né? Eu lembro que no domingo passado a Fúvia, ela leu o Salmo 46. O Salmo 46, ele é tão profético, ele fala tanto de coisas dos últimos dias que parece um trecho de Apocalipse no livro de Salmos. Então eu tirei um tempo para ler Salmos à luz dessa impressão, né? E eu li os primeiros 60 salmos ontem e estava marcando tudo isso e é tremendo o que tem de revelação. Mas aí nesse mês nós estamos um pouco refletindo sobre a cruz. E no domingo passado à noite eu preguei sobre o encontro, né? A gente estava saindo do encontro com Deus e mostrando como o encontro com Deus ele aconteceu a partir do abandono, do desencontro de Deus com Jesus na cruz do Calvário, como a cruz ela inverteu completamente todas as coisas, como o que era valor ou o que é valor no mundo espiritual, no mundo de Deus, não tem nada a ver com o que é valor no nosso sistema, e como nós fomos contaminados na nossa mente, no nosso padrão de pensamento, nós achamos coisas importantes que Deus não acha importante, e nós não achamos importantes coisas que Deus acha importante. E eu gosto sempre de lembrar que o metal de maior valor para a humanidade é ouro, é o topo da carreira, não é isso? E no céu é piso. Então é exatamente uma demonstração profética de como o que tem no céu, o que tem no sistema de Deus, ele é totalmente incomparável e incompatível com os nossos valores. E aí quando eu li o Salmo 22 também não é o que eu vou ministrar nessa manhã, mas eu recomendo que você leia, não vou pregar sobre ele, mas eu vou dar uma pincelada sobre ele. O Salmo 22 é um salmo absurdamente profético, no sentido de Davi, ele revela coisas tremendas acerca de Jesus na cruz do Calvário. Davi cita frases, ele faz referência a coisas que aconteceram no momento, no ambiente da cruz, no entorno da obra de Jesus na cruz, coisas que seriam impossíveis para Davi saber 1000 e tantos anos antes de Jesus ir para a cruz. Mas aí a nossa cabeça vai dar um nó ainda maior quando nós lemos na palavra que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Nós temos um problema muito sério com o tempo. O tempo atrapalha a nossa compreensão das realidades espirituais. O tempo que é uma prisão para nós, porque nós ficamos presos aqui por conta do pecado. Deus não habita no tempo, Deus habita na eternidade, não é isso? Já falamos muitas vezes sobre isso. Mas essa compreensão, então, o Davi ele estava falando de alguma coisa que talvez já tinha acontecido, ou de uma coisa que iria acontecer. Enfim, não importa, o que importa é que Davi em Deus, ele conseguia saber coisas, ele conseguia profetizar coisas, tanto acerca da obra de Jesus na cruz do Calvário, como acerca dos últimos dias, e essa é a revelação que Deus espera que nós venhamos a ter. Tarsila estava ministrando durante o louvor que um dia, nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer lugar. Por quê? Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós sabemos todas as coisas. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos acesso a toda a revelação de todas as coisas. O Senhor, ele é a própria manifestação da revelação, porque ele reina acerca do tempo, ele reina sobre tudo. E então, quando nós formos falar agora sobre a obra de Jesus na cruz, eu também quero trazer esse pano de fundo para que você entre comigo, né? Para que você flua comigo nessa compreensão de que todas as coisas já estavam prontas antes. Essa palavra não é minha, essa palavra foi algo que tocou no meu coração. Quando eu ministrei na semana passada, eu compartilhei que eu achei, o meu avô ele publicou alguns livretos lá nos anos 60, e alguns livretos de estudo da palavra. Meu avô ele foi um médico legista bastante conceituado por aí, e ele teve uma importância aí na área médica, mas ele escreveu um livreto, e ele falava de que morreu Jesus, e então ele faz uma descrição como que como se um médico legista fosse analisar um corpo de alguém que morreu, e ele começa a descrever todos os efeitos no corpo de Jesus da cruz do Calvário.
E ele começa a explicar o que aqueles efeitos trariam sobre o corpo de uma pessoa para levá-la à morte. Mas ele, como um servo de Jesus, ele conclui dizendo que Jesus não morreu de nenhuma dessas coisas. Jesus morreu porque ele entregou o seu espírito pelos nossos pecados. A verdadeira causa da morte de Jesus foi o nosso pecado, e não foi exatamente o que estava acontecendo no seu corpo físico que o levaria a uma morte humana. E nesse livreto ele menciona essa palavra que alguém começou, estudou e faz todo sentido, é tremendo, sobre as 7 frases de Jesus na cruz do Calvário. É tremendo isso. Aí eu vi na internet, várias pessoas escreveram sobre isso, ou pregaram sobre isso. Aí eu decidi que eu não queria ler o que ninguém tinha lido, ou escrever o que ninguém tinha escrito, ou falar o que ninguém tinha falado. Mas eu decidi absorver essa ideia, que ela é tremenda, para aprender um pouco com as coisas que Jesus falou enquanto estava na cruz. E foram 7 frases, 7 palavras, 7 ideias, que elas são tão importantes e tão impressionantes, que elas com certeza trazem revelação para nós nesse dia de hoje. A palavra de Jesus é atual sempre. E me chama muito mais atenção, porque não apenas a cruz foi uma tremenda pregação, a cruz foi algo transformador na história, a cruz foi algo incompreensível. Nós até hoje não temos revelação real do que aconteceu na cruz, nós não entendemos tudo que aconteceu espiritualmente, moralmente, fisicamente, tudo que foi transformado. Nós não temos alcance de toda a obra de Jesus na cruz do Calvário, mas ainda assim, apesar de tudo isso, Jesus conseguiu na cruz falar 7 coisas tão tremendas, tão importantes, enquanto ele passava o que ele estava passando, enquanto ele fazia o que ele estava fazendo, ele estava lúcido para manter a sua linha, a sua conduta, aquilo que ele cria, e acima de tudo para cumprir tudo aquilo que havia sido dito acerca dele na cruz. É tremendo isso, amém? Vamos passear um pouquinho por essa revelação. Abra comigo a sua Bíblia, na primeira palavra dita por Jesus na cruz do Calvário. Ela está registrada no Evangelho de João, no capítulo 19. E nos versículos 26 e 27, nós vemos: vendo ali Jesus, a sua mãe, e o discípulo a quem ele amava, que é o próprio João. João sempre fala dele no Evangelho de João como discípulo a quem Jesus amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. A primeira palavra tremenda de Jesus na cruz do Calvário é que ele tinha uma preocupação com Maria. Maria, que tinha sido a sua mãe biológica. E eu gosto de trazer isso. Nós temos muito problema com os nossos irmãos e amigos católicos, porque eles pensam que nós não gostamos de Maria, o que absolutamente não é verdade. Maria foi uma mulher especialíssima. Maria foi uma mulher separada por Deus para ser o veículo pelo qual Jesus entraria na história da humanidade de uma maneira legal, através de uma fecundação em um útero. Então ele nasceu de um parto de mulher, para que Jesus nascesse em carne aqui. Então Maria foi uma mulher muito especial, mãe de Jesus e não mãe de Deus. Mãe de Jesus, mas não mãe de Deus. Por quê? Porque o próprio João, no capítulo 1 dele, do seu evangelho, ele revela que Jesus, que era o verbo, ele estava na criação, no Éden, com Deus. Ele era Deus, sempre foi Deus. Jesus sempre existiu. Portanto, Maria não deu início a Deus, Jesus. Maria deu início a Jesus, o homem. Isso é muito importante. Então nós não adoramos Maria. Se Maria fosse uma mulher especial, talvez tivéssemos que também pensar em como é que Maria nasceu, e teríamos que cultuar a sua mãe, a avó de Jesus. E aí não teria fim essa escala de voltar para trás para saber onde começou alguém tão especial. E especial é Jesus. Jesus é especial. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, ele não chamou Maria de mãe, mas ele chamou Maria de mulher.
Jesus estava devolvendo Maria ao seu lugar, com certeza, e você vai ver, Jesus sabia tão bem o que estava acontecendo na cruz, Jesus sabia tão bem o que ele tinha que cumprir como algo profético, e também com certeza sabia o que fariam com Maria no futuro, que não é nada daquilo que Maria gostaria que fosse feito, ela jamais gostaria de ser cultuada como mãe de Deus, tanto que o único sermão que supostamente Maria teria pregado, foi aquele das bodas de Caná da Galileia, e o que ele falou para aqueles homens, falou: olha, façam tudo o que Jesus vos disser. Esse foi o sermão que Maria pregou. Faça tudo o que Jesus disser, não é o que eu digo, não é? Mas veja esse texto, abra comigo em Lucas capítulo 11, nós vamos ficar aqui pelos evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos ficar por aqui navegando um pouquinho, porque veja, Jesus não perdeu a chance de não falar alguma coisa que poderia criar uma complicação no futuro. Lucas 11, 21, Jesus estava pregando uma palavra tremenda acerca do mundo espiritual, uma palavra tremenda de libertação. Ele estava ensinando o que acontece no mundo espiritual quando um demônio é expulso de um homem. E ele começa a dizer, Lucas 11, 21, quando o valente guarda armado a sua casa, e em segurança estão os seus bens, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo Jesus, tira-lhe toda a armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não encontrando, diz: voltarei para minha casa, da onde saí. E chegando acha a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher, dentre a multidão, levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que te amamentaste. Já ouviram essa frase em algum lugar? E olha o que Jesus responde: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Aleluia! Se Jesus quisesse que a sua mãe fosse glorificada, não tinha um momento melhor do que esse. As pessoas maravilhadas com o ensino de Jesus. Alguém glorifica a sua mãe: bem-aventurado o ventre que te trouxe, bem-aventurados os seios que te amamentaram. Aí Jesus poderia falar: é verdade, é isso mesmo, ela é importante. Mas o que ele fala? Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Aleluia! Jesus colocou as coisas em ordem. Jesus honrou a seus pais. Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro, de tanto que ele também honrou o seu pai adotivo, José. Mas Maria foi apenas, entre aspas, a mãe biológica de Jesus. Uma mulher especialíssima. Uma mulher escolhida a dedo por Jesus pela sua vida e pela sua conduta, mas não a mãe de Deus. E Jesus, na hora em que ele vai morrer, na hora que ele vai embora e ele vai ressuscitar e vai ser glorificado, ele ficou preocupado de cuidar desta mulher que o abençoou por tantos anos. E ele então encaminha para João: João, olha, essa é tua mãe. Olha, Maria, esse é teu filho. E a partir daquele dia, João levou Maria para casa. Jesus cuidou dela. Na última hora, na cruz, ele estava preocupado com Maria. Que lindo! Naquela hora, o início da crucificação, Maria aos pés ali da cruz, João aos pés da cruz, Maria Madalena estava por lá também. Jesus, entendendo o que está acontecendo, começa a botar ordem nas coisas. Então a primeira palavra de Jesus na cruz é: mulher, eis aí o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Deus, Jesus, Deus, na cruz, sabia o que estava acontecendo. Jesus, em João 17, no Getsemane, ele orou por todos, inclusive aqueles que haveriam de crer nele no futuro. A oração sacerdotal de Jesus não ora apenas por este, mas também por aqueles que virão a crer. Ou seja, Jesus, antes de ir para a cruz, ele viu você, ele orou por você, ele intercedeu por você, e se ele na cruz, ele lembrou de Maria, ficou preocupado com Maria, tenha certeza que Jesus na cruz lembrou de você, te conheceu e sabia, porque ele levou os seus pecados sobre ele. Todos os seus pecados, os que você já cometeu, os que você ainda não cometeu, todos esses Jesus tomou sobre si e expurgou na ira que ele recebeu de Deus sobre todo o pecado na cruz do Calvário quando ele morreu. Aleluia! Primeira palavra foi essa. Há uma segunda palavra. João 19, no versículo 34.
Não, não é nada disso. Lucas 23, 34. Perdão. Mas como a frase é: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Jesus me perdoa porque eu não sei o que eu estou falando. Eu vou voltar aqui. Lucas 23, 34. Então, depois de uma palavra de cuidado, Jesus profere uma palavra de perdão. Em Lucas 23, 34, nós lemos Jesus orando por aqueles que o estavam ferindo, matando, humilhando, rejeitando, zombando, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Ontem eu e a Fulvia assistimos um filme tremendo. Não sei se tem com a Alice, mas vale a pena. Aliás, vale a pena você alugar os vídeos lá com a Alice. Tem uns conteúdos tremendos para você levar para a tua casa. Em vez de ver tanta porcaria que passa à noite na televisão, leva um filme de inspiração. Nós assistimos um filme que eu esqueci o nome. É alguma coisa como Perdão e Graça, ou Graça e Perdão, e é baseado num fato verídico de uma comunidade Amish nos Estados Unidos. Como é que é? Graça e Perdão. Glória a Deus. E é uma história verídica de um desses psicopatas que tem nos Estados Unidos. Tem psicopata em todo lugar. Lá os psicopatas fazem umas coisas, aqui no Brasil fazem outras coisas, né? E ele mata umas pessoas, umas crianças. Eu não vou contar o filme, nem vou dizer que o assassino era o mordomo, mas o filme, ele traz uma coisa tão profunda de perdão, que é chocante. E você precisa assistir esse filme. É tremenda a ministração que tem no filme, principalmente pensando que aquilo foi verdade. E se a gente fica impressionado, eu lembro daquele senhor japonês, sobrenome Ota, que mataram o filho dele. Vocês lembram dessa história? E ele perdoou o criminoso. E tem muita gente que fica indignado, como é que alguém perdoa alguém que faz uma maldade como essa, que todo mundo entende que a pessoa tinha que querer vingança, tinha que ter ódio, e eles não percebem que as pessoas que ficam com vingança e ódio no seu coração é que adoecem e morrem, e aqueles que perdoam ficam livres. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a perdoar, mas de onde veio isso? Só é possível perdoar mesmo a partir da obra de Jesus na cruz do Calvário, porque Ele perdoou aqueles que o mataram daquela maneira. Ele perdoou aqueles que fizeram tudo aquilo. Ele, sendo Deus, Ele podia fulminar todo mundo. Se tem alguém que podia realmente se vingar de quem quer que seja, seria Jesus. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade. Ele mesmo disse para Pedro, quando ele cortou a orelha do Malco no Getsemane: você acha que se eu quisesse, não viria uma legião de anjos aqui agora e não matava, tu acabava com esse negócio todo? Eu ministrei que foi tão tremendo no Getsemane, quando Judas veio com aquele exército todo romano junto com ele. Parece desenho animado essa cena. Eles chegam para Jesus, aí as pessoas perguntam: quem é Jesus? Aí Jesus vira e fala: sou eu. E quando ele fala sou eu, aquele exército todo de romanos cai para trás, que nem dominó. Só porque Jesus falou sou eu, porque na verdade ele não falou sou eu, na verdade ele falou eu sou. E quando ele disse eu sou, todos caíram para trás, ou seja, existe um exército que cai para trás, porque ele disse sou eu, ou eu sou. O que poderia fazer com Jesus, se Jesus não desejasse cumprir aquilo que estava proposto? Tanto isso é verdade. Abra comigo agora sim em João capítulo 19, versículo 10, em diante. João 19, versículo 10, Jesus estava perante Pilatos. Disse-lhe então Pilatos para Jesus: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Pilatos estava falando, na palavra antiga, aquela frase que é muito dita hoje: você sabe com quem você está falando? Já ouviu isso? Você sabe com quem você está mexendo? Olha, eu sou... Aí respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quem entregou Jesus para ser julgado pelos romanos foi o sumo sacerdote judeu. Mas na verdade, pouco importa isso.
as pessoas que estavam crucificando Jesus pelos seus motivos. Os judeus estavam querendo crucificar Jesus porque o sistema religioso estava sendo confrontado pela pregação de Jesus, pelos milagres de Jesus, pelos sinais de Jesus, pela revelação de Jesus. Então eles não queriam. Eles trazem para Roma. Roma estava tendo um problema porque tinha muito movimento ali. As pessoas acharam e esperavam que o Messias, que Jesus veio a primeira vez, seria aquele que iria libertar Israel do Império Romano. Eles tinham a sua agenda para querer matar Jesus. Essa agenda foi o pano de fundo usado por Deus para que Jesus fosse crucificado, e Deus deu autoridade para Pilatos para que matasse Jesus. Pilatos sim tinha autoridade, mas a autoridade que estava sobre os seus ombros fora dada pelo próprio Deus para matar o próprio Jesus. Então quando Jesus diz, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, na verdade eles sabiam o que estavam fazendo, que era matar Jesus, mas eles não sabiam na verdade que eles estavam sendo instrumentos para que a obra de salvação eterna, para que algo inalcançável e incompreensível que envolvia demônios, e envolvia Lúcifer, e envolvia uma grande batalha espiritual, incompreensível para nós, era essa que estava em curso durante a obra da crucificação. E isso eles nem sonhavam, que eles eram atores coadjuvantes, artistas baratos para desempenhar papéis, para que aquilo que tinha que ser feito de uma maneira legal fosse feito, fosse cumprido. Era necessário que Jesus fosse julgado, fosse rejeitado, fosse condenado e fosse morto por um sistema humano, para que houvesse legalidade na sua morte, que era ilegal espiritualmente, porque Jesus não tinha pecado. Embora a sua morte fosse uma morte legal, humanamente falando, ela era uma morte ilegal, espiritualmente falando. E ainda assim, Jesus da cruz do Calvário, sofrendo o que ele estava sofrendo, sendo zombado por aquilo que ele estava sendo zombado, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí eu lhe pergunto, alguém te ofendeu? Alguém te prejudicou? E se alguém te ofendeu e te prejudicou, foi algo nesse nível? Porque se não foi, quando Jesus ensinou antes de ir para a cruz, que nós temos que perdoar 70 vezes 7, ele não apenas pregou, mas ele viveu a sua pregação. Você prega perdão? Precisa viver o que você prega. Eu preciso viver o que eu prego. Eu, ao longo da minha vida, já tive que viver muito intensamente perdão. E glória a Deus por isso. Porque ter perdoado me fez tão livre. Mas perdoar não é fácil. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Tem gente que acha, Haroldo, eu não estou me sentindo de perdoar. Quando eu sentir de perdoar, eu vou perdoar. Então sabe quando você vai sentir de perdoar? Nunca. Porque a tua alma quer justiça, quer vingança. Perdão é uma decisão. A emoção vem depois. Os sentimentos acompanham. Mas perdoar faz livre. Completamente livre. Jesus perdoou. A palavra de Jesus, a segunda palavra de Jesus na cruz foi de perdão. A terceira palavra de Jesus é uma palavra de certeza de salvação. Abra comigo aí onde você está mesmo, em Lucas, capítulo 23. Lucas 23, eu vou ler o versículo 42. 42 e 43. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus ofereceu muito mais do que ele provavelmente esperava. Jesus diz, eu lhe garanto, ou em verdade vos digo, hoje, você estará comigo no paraíso. Aleluia! Que tremenda palavra para se ouvir no momento imediatamente anterior à morte. Fala sério, né? Muitas pessoas dizem que esse aqui era o bom ladrão. E esse cara, ele não era bom ladrão, ele era péssimo.
Era um horror. A sociedade detestou esse cara e ele foi crucificado pelos seus crimes ao lado do outro criminoso do outro lado de Jesus. E esses dois criminosos da pior espécie, assassinos, ladrões e o que mais você possa pensar de ruim, eles eram. E a sociedade falou: crucifica esses caras, mata eles, não queremos eles conosco. E eles estavam lá para morrer porque mereciam pelos seus atos, julgados, condenados por merecimento. Mas esse ladrão, se você ler o texto inteiro, ele tem exatamente o processo de conversão que você e eu precisamos ter para ouvir uma frase como essa. O primeiro, quando ele fala com o outro ladrão estava zombando também de Jesus. Olha que situação, o cara na cruz morrendo, aí ele vira para Jesus: Jesus, se você é Jesus mesmo, desce daí e leva a gente também. Foi o primeiro plano de fuga de cadeia de condenados da história. Vamos sair daqui, você vai, me leva, estamos juntos. E Jesus ignora solenemente o que esse cara falou. Mas o outro, esse aqui, que ouviu essa palavra tremendamente bendita de Jesus, ele diz, eu estou parafraseando, tá? Ô seu imbecil, nós estamos aqui porque nós merecemos. Os nossos atos nos trouxeram aqui, mas esse nenhum mal fez. Aí ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares. Então sabe o que aconteceu com esse cara? Ele reconheceu que ele era pecador. Ele reconheceu que o que ele merecia pelo seu sistema de vida era a morte. Ele reconheceu que a morte dele era justa, ele mereceu, ele fez por merecer, e não somente ele como o outro, ou seja, ele se arrependeu, ele reconheceu. Arrependimento, como eu falo muitas vezes, não necessariamente tem que fazer você chorar, mas arrependimento tem que fazer você mudar. Tem gente que chora e não se arrepende. O jornal, aqueles jornais sanguinários da televisão, eles sempre mostram quando alguém é preso, e muitas vezes o cara que é preso, ele aparece para o repórter: você está arrependido? Eu estou arrependido. Você fala: não, por quê? Porque me prenderam. Só faltou essa pergunta. O cara só chora porque foi preso. Não tivesse sido preso, estava pegando mais um, estava pegando outro. Isso não é arrependimento, isso é choro. Judas teve remorso e se matou, e o remorso de Judas não resolveu nada. Remorso não faz a menor diferença. Remorso não traz mudança, arrependimento traz. Arrependimento é reconhecer que eu tenho que mudar a direção para a qual eu estou andando. Arrependimento significa que eu sei que estava errado, eu reconheço que estava errado e decidi mudar hoje. Tem gente que reconhece que está errado e continua. Não é arrependimento. Esse cara se arrependeu. Como é que eu sei? Porque Jesus na cruz continuava sendo Deus e sabia todas as coisas. E Jesus conheceu o coração dele. Ele reconheceu que ele era pecador, primeira coisa. Segundo, ele reconheceu que Jesus era Deus, porque senão que sentido teria ele olhar para Jesus todo quebrado, moído, sangrando na cruz igual ele, pregado na cruz igual ele, sem esperança igual ele, iria morrer igual a ele? Mas ele falou: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele viu Jesus rei por trás daquela figura que Jesus estava aparentemente demonstrando na cruz. Ele viu, reconheceu quem era Jesus atrás daquela situação. Isso só é possível pelos olhos da fé. Ele creu. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E como é que ele chamou Jesus? Senhor. Ele reconheceu Jesus como Senhor, como Rei eterno. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Muitas vezes é pregado o evangelho fácil de Jesus Salvador. Nós queremos que Jesus nos salve, mas não queremos que Jesus governe. Nós queremos que Jesus nos tire da morte eterna, mas nós queremos viver a nossa própria vida, livres para viver a nossa própria vida, do nosso próprio jeito, na religião gospel. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Essa é a palavra que foi pregada. Precisamos ouvir a palavra de Cristo, precisamos obedecer essa palavra, crer nessa palavra, e aí esta palavra que é poderosa vai cumprir aquilo que Deus disse que vai cumprir, vai alcançar os efeitos que o Senhor quer que alcance na sua vida e na minha vida. Essa é a palavra de salvação, Cristo Jesus crucificado, pelo seu pecado e pelo meu pecado. Hoje,
estarás comigo no paraíso. Essa é uma palavra de certeza e de convicção. Essa é a palavra que você tem que ter forte no seu coração. Sair daqui, morrer na esquina. Hoje estarei com Jesus no paraíso. Essa é a certeza do cristão. Se essa certeza não está no seu coração, você precisa receber em Cristo Jesus. Se essa certeza está no seu coração, o que você vai temer nessa vida? O que pode te amedrontar? O que pode ser uma tragédia para você? Se você tem certeza da vida eterna, o que pode acontecer de horroroso nessa vida que seja apavorante? Jesus diz: não temam aqueles que podem matar o corpo, tema aquele que pode lançar a alma no inferno. Sabe quem pode lançar a alma no inferno? Deus. Não é Satanás, é Deus. Jesus está falando o seguinte: olha, não tema os que matam o corpo, tema o Senhor, porque se você não estiver certo com Ele, Ele vai lançar sua alma no inferno, e vai mesmo. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Senão, por que Jesus iria morrer na cruz? Eu fico angustiado quando eu vejo pessoas pensarem que todas as religiões são boas e que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Por que eu posso dizer que é mentira? Porque todos esses reconhecem Jesus como Filho de Deus. E se Jesus como Filho de Deus, Ele deveria saber todas as coisas. Se todos os caminhos levam a Deus, eu pergunto para você, por que Jesus morreria na cruz daquele jeito? Pega o caminho mais fácil. Vai no caminho da meditação, da elevação espiritual. Vai no caminho da reencarnação. Vai no caminho de ser bom. Vai no caminho de fazer boas obras. Vai em outro. Por que eu vou morrer? Não vou morrer nada. Vai por outro caminho. Hein? Você acha que Jesus ia morrer se tivesse outro caminho? Morrer daquele jeito se tivesse outro caminho? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Que palavra tremenda. Eu lembro quando meu pai estava morrendo. E eu passei os últimos 3... Foi uma sequência de 3 finais de semana prolongados. Sabe quando tem feriado assim? Em setembro, outubro e novembro. E eu passei os 3 finais de semana com ele. E meu pai sempre foi um homem temente a Deus. Ele estudou a Bíblia. Eu sempre lembro do meu pai estudando a palavra de Deus. E eu lembro assim que as coisas... Quando ele fez quando ele teve o câncer de fígado, e quando ele teve o diagnóstico de câncer de fígado, tinha uma cirurgia, e tinha ali uma quimioterapia para fazer. Ele fez a cirurgia e fez a quimioterapia. Naquela época a nossa vida estava um tanto atrapalhada familiarmente. A minha irmã então, eu morei com meu pai 1 ano, já contei isso aqui, daí minha irmã levou o meu pai para morar na casa dela, porque tinha que ter dieta, uma série de coisas. E enquanto ele saiu dessa primeira, e aí tinha que depois ver como é que era para ir para uma segunda cirurgia eventual, ele se informava, ele perguntava, tinha amigos médicos, e ele fazia todo um estudo, analisava, e continuava, ele estava escrevendo um livro que ele não acabou. E aí quando ele foi para a segunda cirurgia, ele fez a segunda cirurgia, e a segunda cirurgia veio com o diagnóstico de que já estava espalhando metástase e não tinha mais como operar. Aí eu lembro que eu trouxe esse exame para ele. Aí eu entreguei para ele, e ele pegou o exame, estava na casa da minha irmã, ele leu o exame, e ele deixou o exame em cima da mesa, e foi para o quarto. E ele nunca mais falou sobre isso. Nunca mais ligou para nenhum médico, ele entendeu. E o que ele fez dali em diante, foi continuar a escrever o que ele estava escrevendo, ele queria acabar o seu livro. E ele estava absolutamente em paz de saber para onde ele estava indo. Eu lembro o último final de semana que a gente estava no hospital. Eu lembro, a cama dele, eu estava dormindo no sofá. E aí eu lembro que eu estava lendo, ele estava dormindo, já estava apagado. Eu estava deitado assim, dentro do livro, um abajurzinho aqui. Aí eu olhei assim, e eu vi um anjo debruçado sobre o meu pai. Eu falei, meu Deus. Quando a gente tem visão, a gente às vezes fica meio na dúvida. Eu falei, pai, se isso aqui é verdade, se eu estou vendo isso aqui mesmo, que o senhor está preparando ele, eu quero uma confirmação disso, né? Aí no dia seguinte de manhã, que foi um domingo, vieram algumas pessoas visitar, né? Veio minha irmã, meu cunhado, todo mundo, e veio a última enfermeira que estava tomando conta dele, e ela era uma mulher crente da Renascer. E ela chegou assim para mim, e ela falou, olha, você sabe que o seu pai, várias vezes ele falava para mim, olha o meu anjo que cuida de mim aqui.
Meu pai era tradicional, meu pai não era muito afeito a visões e experiências angelicais, mas ele já via. Então Deus confirmou no meu coração que sim, o anjo estava lá preparando meu pai para ir embora. E o que aconteceu foi que naquele dia meu pai acordou lúcido, e foi uma coisa impressionante. Ele acordou, e nós conversamos um monte, e a minha irmã e tudo, eu fui fazer a barba dele, aí quase que eu cortei ele, e ficamos conversando aquele dia. No fim do dia ele apagou de novo. E aí à noite, eu estava deitado, aí eu vi assim como se fosse um anjo pairando sobre o meu pai, alto. Aí eu falei, Deus, desculpa a minha incredulidade, mas se é mesmo, me dá uma confirmação. Eu acabei de orar, o meu pai abriu os olhos e acordou, assim. Eu falei, pai? Ele falou, oi filho. Porque ele estava olhando para o mesmo lugar que eu achava que era o anjo. Você está vendo alguma coisa? Aí ele falou, luz. Muita luz. Foram as últimas palavras do meu pai. Ele partiu para encontrar Jesus na terça-feira de manhã. Hoje estarás comigo no paraíso. Os anjos do Senhor já estavam ao redor do meu pai naquele final de semana, preparando para levá-lo, porque a morte não tinha poder mais sobre o meu pai, porque meu pai estava em Cristo Jesus, lavado dos seus pecados, remido pelo poderoso sangue de Jesus, porque ele cria. Então hoje, hoje ele estava no paraíso com o pai, e está lá me esperando. Já já eu vou encontrar com ele. Vou apresentar para vocês. Vocês vão estar comigo, não é isso? Amém? Estaremos todos juntos naquele dia, amém? Hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor dá ordem aos seus anjos para que nos guardem, para que nos conduzam. Essa é a realidade do Evangelho, essa é a verdade da segurança. Não é esperança vaga, mas é esperança que se espera de algo que vai acontecer. Porque a palavra diz, hoje, essa é a palavra, hoje. Saiu daqui hoje, imediatamente, em seguida, com ele. Mas nós preferimos sair pela porta do arrebatamento em nome de Jesus, amém? Eu não posso deixar de falar isso. A terceira palavra é a palavra de certeza de salvação. Quarta palavra, a palavra de angústia. Mateus 27, 46. Dessa palavra, como eu já te disse, eu tratei mais demoradamente na semana passada. Se você puder depois, assiste no YouTube, no canal da igreja, porque essa foi a palavra do abandono. Jesus foi abandonado por Deus na cruz do Calvário. E por que ele foi abandonado? Porque naquele momento, o seu pecado, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade na história, caiu sobre Jesus, e Deus não podia se relacionar com o pecado como ele não pode relacionar até hoje. O pecado de todos nós estava sobre Jesus, e Deus vira o rosto, porque Deus não consegue suportar ver o pecado. A Bíblia diz que não é que Jesus levou sobre si os nossos pecados, como é dito em um lugar, no texto de Isaías, mas ele se fez pecado por nós. Ele se tornou o próprio pecado, para que ele matasse o pecado como se fosse em si mesmo. Ele tomou o pecado sobre si, para levar esse pecado com a sua morte. Ele se fez pecado por nós, e naquele momento Deus o abandonou. E aí Jesus na cruz, ele declara, Deus meu, por que me abandonaste? Agora você pode pensar ou imaginar que Jesus sabia, mas não sabia. Ele sabia que ele ia para a cruz, mas não tinha certeza de tudo que ia acontecer com ele na cruz. E eu quero que você saiba que Jesus sabia exatamente tudo o que ia acontecer com ele na cruz. Sabe por quê? Porque com certeza Jesus leu os Salmos. Com certeza Jesus sabia todos os escritos de Davi. E sabe o que Jesus declarou nesse momento na cruz do Calvário? Deixa um dedo aí e abra comigo o livro de Salmos, capítulo 22. E você vai ver que Jesus, na sua sabedoria, no seu amor, no seu equilíbrio, ele estava cumprindo literalmente Salmos, e ele estava apontando para você e para mim
a autenticidade do texto de Davi como profeta, e cumprindo esse texto na cruz do Calvário, porque Salmo 22:1 começa como? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou o exato versículo, de cor, na cruz do Calvário, nesse momento de abandono, momento em que Deus o abandona, ou seja, Jesus sabia que seria abandonado. Você consegue entender isso? Tem coisas que você e eu devemos fazer, e nós sabemos que devemos fazer, mas quando chega a hora, não fazemos. A Bíblia diz, por exemplo, que não existe tentação que não seja humana, mas no momento da tentação, o Senhor nos oferece livramento. Se nós crescêssemos e tivéssemos essa palavra tão forte no nosso coração, quando fôssemos tentados, diríamos, o Senhor tem livramento para essa palavra hoje, porque eu sei, eu creio, a palavra diz, e venceríamos a tentação. Se nós conhecêssemos mesmo o texto que diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, quando alguém nos faz algum mal, antes de ficar com raiva ou querer vingança, nós o quê? Eu preciso perdoar, porque a Bíblia diz. Porque nós sabíamos antes de acontecer. Jesus sabia antes de acontecer. E naquele momento ele cumpriu. Declarou exatamente, literalmente, o texto acerca dele. Deus meu, por que me desamparaste? Palavra de angústia, quando ele recebeu a ira sobre si. Quinto, João 19:28, e eu falei muito claro que o Senhor reina. O Senhor reina sobre aqueles que nele creem, o Senhor reina sobre aqueles que não creem, e mais impressionantemente, o Senhor reina sobre aqueles que zombam. O Senhor reina até sobre aqueles que zombam. Veja esse texto, João 19:28 diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Gente, Jesus, o tempo todo, durante a sua crucificação, ele estava lembrando tudo aquilo que ele precisava cumprir para honrar a palavra de Deus, profética dita centenas, milhares de anos antes. Jesus estava preocupado em cumprir toda a palavra de Deus acerca da sua vida. Então, nesse momento, ele estava lá pensando, agora, a gente aqui é fácil. Você consegue entender que aqui já é o fim da sua crucificação? Ele já estava lá há horas na cruz do Calvário, ele já estava passando tudo isso sobre ele, tinha sido abandonado por Deus, tinha passado essa angústia, essa dor, a gente não sabe o que ele sentiu. Nesse momento ele falou: puxa vida, ainda falta um versículo que eu preciso cumprir. Meu Deus! E ele diz: tenho sede. E aí eu imagino um idiota de um romano que estava lá perto, pega vinagre e oferece para ele. Veja comigo João 19:28 em diante. Aliás, o 29, perdão, onde você já estava mesmo. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de isopo, com uma esponja ensopada de vinagre, e lhe chegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: está consumado. Sabe o que eu entendo disso? A pessoa que colocou o balde de vinagre do lado da cruz, estava cumprindo a vontade de Deus e não sabia. O guarda que teve a ideia de fazer uma brincadeira com Jesus: ah, você está com sede? Então toma vinagre. Foi uma ideia dele. E ele falou: toma vinagre. Mas sabe onde veio isso? Volta comigo para o livro de Salmos. No capítulo 69. Davi profetizou acerca de Jesus na cruz em outros lugares, além de Salmos 22. Salmo 69, 21. Davi profetiza o seguinte:
69, 21, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Jesus sabia que tinha que dizer que tinha sede, para que alguém lhe oferecesse vinagre, para cumprir o detalhe da Escritura, do sofrimento na cruz, e da precisão da palavra de Deus. Tinha que se cumprir. A sexta palavra é essa que nós lemos aqui, agora há pouquinho, João 19, 30, Jesus disse, está consumado, aleluia, tudo o que eu tinha que fazer, eu fiz, tudo o que eu tinha que levar sobre mim, eu carreguei, tudo o que eu tinha que cumprir do texto da palavra de Deus profética acerca da cruz, eu cumpri, está consumado, a obra de Jesus foi completa, perfeita diante de Deus, e nós sabemos isso não apenas pelo que nós lemos e pelo que Jesus disse, mas você que realmente teve uma experiência com Jesus, você que realmente está sendo transformado pela sua vida, você que foi transformado pela sua palavra, você que conhece o Espírito Santo de Deus, você sabe que estava consumada, completa, porque esta obra tem poder na sua vida hoje, 2000 anos depois. Está consumada, completa, perfeita, única, acabada. Não é necessário você fazer boas obras, não é necessário você praticar religiosidade, você não precisa, porque você não pode, porque não adianta você fazer nada para ser salvo, porque a obra de Jesus ela é completa nela mesma. O que você precisa é jogar fora o que é teu, o que você acha que são suas razões, você precisa deixar tudo para dizer, é só Jesus. Só Jesus. E é por isso que as pessoas se confundem, porque elas acham que precisam fazer alguma coisa além de Jesus, que só Jesus é pouco. Só Jesus é pouco. Como é que pode ser pouco só Jesus? É que as pessoas querem uma coisa mais complicada, elas querem se autoflagelar, elas querem fazer penitência, elas querem sofrer, elas querem achar que elas merecem. Uma das coisas que mais me irrita é quando eu ouço uma pessoa falar, eu estou aqui pagando meus pecados. Já ouviu alguém falar uma bobagem dessa? Se você falou alguma vez, nunca diga isso, porque você não sabe o que é pagar um pecado, você não tem noção do preço de um pecado, não tem, eu também não. Eu gosto daquele cântico, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Ninguém sabe, só Jesus sabe o preço do pecado. E nós nunca vamos saber, porque no céu não tem revelação do preço do pecado, porque no céu não tem lugar para pecado. Aleluia! Nunca saberemos o preço do pecado, saberemos o preço da glória. Aleluia! É só Jesus. Está consumada a obra de Jesus. É por isso que eu vou te dizer que eu fiquei irritado e indignado. Falei na semana passada com um triste humorista decadente, sem graça, querer falar que vai fazer um filme como o segundo filho de Jesus, porque o primeiro filho fracassou na sua missão, então agora ele tem que fazer um filme para mostrar o que o segundo filho faria de sucesso, porque Jesus fracassou. É um desprovido de qualquer coisa, falto de inteligência, de capacidade, que se acha muita coisa e não é nada. E as pessoas gostam e aplaudem, que legal, e é capaz de ter crente indo no filme ver, se fizer. Não sei se Deus deixa sair um filme desse, se bem que não é que nem o povo do Islã que mata os que blasfemam de Alá e de seus livros. Nós perdoamos e abençoamos porque Jesus faz isso. Não matamos ninguém porque fala mal de Jesus. Já vimos peças de Jesus homossexual, já vimos peças de Jesus absurdos outros, e nós abençoamos e perdoamos porque Jesus faz isso. Aliás, Deus é que perdoa, nós não perdoamos nada, Deus é que perdoa. Misericórdia, o que eu vou perdoar? Deus perdoa, Jesus perdoa, e ainda estende a sua salvação, a sua misericórdia, porque Ele quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, incluindo estes. Deus perdoa. Está consumado. E a última palavra de Jesus, a sétima, está registrada em Lucas 23, 46. Essa é a palavra de autoridade e de vitória de Jesus. Como eu disse para vocês no começo, o livro do meu avô, o livreto, ele descreve os efeitos físicos da cruz que levariam uma pessoa à morte,
e que com certeza levaram os outros ladrões à morte, e com certeza levaram todas as pessoas que foram crucificadas à morte, mas não Jesus. Os homens não tinham poder para matar Jesus. Ninguém tinha poder e nem autoridade para matar Jesus. Eles tiveram autoridade e poder para crucificarem Jesus. Tiveram poder e autoridade para julgarem Jesus. Tiveram poder e autoridade para cumprir todo o ritual relacionado com a morte de Jesus. Mas matar Jesus, eles não podiam, porque a morte de Jesus foi ilegal. Jesus não tinha pecado. Quando Jesus, então, aqui nesse texto, Lucas 23, 46, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vê a realidade da morte de Jesus, que ninguém o matou. Ele se morreu, se eu puder criar um neologismo. Jesus entregou a sua vida. Ele disse que ele faria isso. A minha vida eu voluntariamente a dou. Não falou isso antes? Eu a dou e tomo de volta. Eu a dou e ressuscitarei ao terceiro dia. Jesus sabia a autoridade que ele tinha. Jesus conhecia a lei. Jesus conhecia a palavra. Jesus conhecia Deus Pai. Jesus sabia todas as coisas. E ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora é a hora que eu vou morrer. Cumpri tudo. Não preciso ficar aqui mais. A morte da cruz, a pessoa levava 2, 3 dias para morrer. Por conta disso, era comum, na hora que os guardas tinham que ir para casa, que acabava o expediente, tinham que bater cartão e voltar. Depois de fazer uma atrocidade, ia para casa. Para garantir que o cara não ia fugir da cruz, eles quebravam as pernas dos caras, para que os caras não tivessem como sair da cruz. Mas a palavra de Deus dizia acerca de Jesus que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Agora você acha que o centurião tinha lido: olha pessoal, é o seguinte, então vamos lá, oferece o vinagre, agora não pode quebrar a perna de Jesus, vamos embora. Você acha que ele estava interessado em cumprir a palavra? Mas eles cumpriram toda a palavra, porque Deus reina até sobre os que zombam dele. Jesus entregou seu espírito. Ponto. Está consumado. Acabou. Essa é a obra de Jesus. Volte comigo agora para Salmo 22, porque eu quero trazer uma palavra tremenda para você, e eu estou encerrando com isso. Salmos 22. Eu vou ler do 28 em diante. Porque o domínio é do Senhor, e Ele reina sobre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, os que não podem reter a sua vida. Você pode reter a sua vida, querido, querida? A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura, chegarão e anunciarão a justiça dele, a um povo que há de nascer, contarão o que ele fez. Aleluia! Sabe qual é o cumprimento desse texto? É hoje. Eu estou cumprindo esse texto diante de vocês. Outras igrejas hoje ao redor do mundo estão cumprindo esse texto. O ano passado, 10 anos, 50 anos, 100 anos atrás, esse texto que é profético tem sido cumprido. Ou seja, esta realidade, a justiça tem sido anunciada a um povo que há de nascer, e estamos contando o que ele fez. Estamos contando o que Jesus fez. A obra dele eternamente começou na fundação do mundo, foi expressada, ou foi expressa, manifesta na cruz 2000 anos atrás, e continua tendo seus efeitos hoje e terá efeito para sempre. Aleluia! Essa é a realidade da obra de Jesus na cruz. Esse é o poder. Essa é a clareza de mente de Jesus, que
é inalcançável. Muitos de nós, quando temos um problema e ficamos pressionados, nós esquecemos de orar, esquecemos o que cremos, esquecemos da Bíblia, falamos, não, dá um tempo, eu estou estressado, a gente fala depois. Nenhum momento foi mais estressante do que estar na cruz, nenhum, de ninguém. E Jesus teve a lucidez de cumprir a palavra, de obedecer a palavra, de fazer o que se esperava dele, de cumprir todas as coisas enquanto estava na cruz. Ele pode então te capacitar na pior hora da sua vida, na mais tensa, na mais estressante, na mais difícil. Se você quiser, se você estiver em Cristo, este mesmo poder, esta mesma graça, esta mesma autoridade, esta mesma, tudo que você pode imaginar que ele manifestou na cruz, estará sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, porque você faz parte desse povo que nasceu tanto tempo depois. Essa é a realidade, esse é o poder de Jesus na sua vida e na minha vida hoje. A obra é completa, perfeita e acabada para você e para mim. Essa é a certeza que nós temos, essa é a segurança de eternidade que nós temos. É por isso que nós podemos, como Paulo, dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O último inimigo a ser vencido é a morte. E eu quero que você entenda que a morte é um inimigo, e é um inimigo a ser vencido por Deus. Deus não tem prazer na morte, Deus não dá a morte para ninguém. Jesus veio na cruz para vencer a morte. A morte é um inimigo que originou no pecado. Eu fico um pouco angustiado quando as pessoas falam que Deus levou alguém que morreu. A morte levou, Deus proporcionou vitória na cruz. Se você quiser ler alguns textos sobre isso, lá no blog do Vinho Novo, eu postei tudo o que você queria saber sobre a morte, mas tinha medo de perguntar. Todos os versículos da Bíblia que falam sobre a morte, que explicam que Deus não tem prazer algum na morte, nem do ímpio. Deus não tem prazer na morte, nem do ímpio. Jesus veio vencer a morte, Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. Que essa palavra esteja sobre a sua vida, que a compreensão, a revelação da obra de Jesus na cruz do Calvário esteja sobre você hoje, em nome de Jesus. Que você possa ser fortalecido pela obra de Jesus na cruz, que levou sobre si tudo aquilo que era seu e meu, para que você e eu não precisemos sofrer, para que Ele seja glorificado, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, pela tremenda, inalcançável e incompreensível obra de Jesus na cruz do Calvário. Pai, eu te louvo, porque essa obra me alcançou nesses dias, tantos anos depois, e a vida de muitos dos meus queridos aqui comigo hoje, e também assistindo esse DVD ou pela internet hoje. Pai, o teu poder é tão tremendo, tão incompreensível, inalcançável, Deus, que é absurdo nós que te conhecemos tantas vezes não experimentarmos o melhor do Senhor, como o Senhor espera que façamos pela fé. Eu oro, Senhor, nessa manhã, para que todos aqueles que precisam ser fortalecidos pelo teu Espírito Santo venham a ser. Que todas as manifestações de poder, de cura, de graça, de vitória, de salvação, de honra, de alegria, de restituição, de cura, de prosperidade, de bênção, todas as manifestações de tudo aquilo que Jesus comprou na cruz do Calvário para nós, possamos receber pela fé hoje, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que foi feito com amor, a tua palavra diz que o amor de Cristo nos constrange, porque Ele morreu. Pai, eu peço que em nome de Jesus possamos dia após dia ser constrangidos por este amor, ser constrangidos por este amor. Pai, nós não compreendemos este amor, precisamos de tanta revelação. Perdoa-nos quando nós banalizamos a salvação, perdoa-nos quando nós banalizamos a nossa vida, perdoa-nos quando nós nos apoiamos em outras coisas que não o Senhor e a tua palavra. Perdoa-nos quando nós temos medo, quando nós ficamos inseguros. Perdoa-nos quando nós andamos ansiosos. Perdoa-nos quando nós não temos tempo para ler a tua palavra. Perdoa-nos quando nós somente oramos depois que já fizemos um monte de bobagens. Perdoa-nos quando nós nos achegamos ao Senhor apenas quando nós perdemos as esperanças em todas as outras coisas e falamos: agora só Deus. Misericórdia, Pai. Seja o Senhor o primeiro, seja o Senhor o único, seja o Senhor o completo e pleno e perfeito e consumado
Deus e Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quando nós estamos com a cabeça curvada e olhos fechados, se você reconhece que você precisa aprofundar a sua experiência com o Senhor, fale aí onde você está. Se você reconhece que você precisa entender mais acerca da obra de Jesus na cruz, peça para Ele. Se você reconhece que você tem que perdoar alguém definitivamente na sua vida, perdoe. Se você estava tentando fazer alguma coisa para ser salvo além de Jesus, jogue fora. Se você tem algum outro Deus, algum outro apoio, jogue fora. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.